Paulo Borrachinha não se chama Francis, mas ele enganou todo mundo. Gostou do trocadilho? Esse vai ser o primeiro assunto do vídeo de hoje. Vamos falar também sobre Conor McGregor. Ele desistiu de ser presidente da Irlanda. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que ele ia desistir? Não é possível, cara, não é possível. O povo da Irlanda deve estar indo nas ruas em desespero. Meu Deus, a melhor esperança do meu país não vai mais concorrer a presidente. Vamos falar sobre isso também. E vamos falar sobre o Poatan, que aparentemente, na cabeça dele, a história dele com a Ankalaev vai se encerrar depois da próxima luta. Essas são as notícias de hoje, mas antes de tudo, pessoal, nesse final de semana não vai ter UFC, mas teremos algumas promoções interessantes da Stake em outros esportes. Primeiro, essa semana vai ter Contender Series e você consegue apostar no Contender Series através da Stake. Inclusive, as odds já estão liberadas lá no site. Olha só, pessoal, no futebol vai ter promoção no jogo do Bahia contra o Cruzeiro, odds multiplicadas pagando mais de 7-1 se o Cruzeiro vencer e o Caio Jorge marcar o primeiro gol. Bom, assim, eu não entendo absolutamente nada de futebol, então não sei quem é Caio Jorge, mas me digam aí se essa promoção é interessante. Tem também uma promoção envolvendo 3 jogos. Se nesses 3 jogos tiverem pelo menos 3 gols por partida, você também ganha odds multiplicadas pagando de 6-1. E bom, esses são apenas exemplos, existem outras promoções de odds multiplicadas e para participar, você já sabe, cria sua conta na Stake com o link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. E vamos lá, pessoal, vamos ao assunto quente do momento. Pois bem, acontece que o Paulo Borrachinha informou no seu Twitter que a luta com o Charabulet aparentemente caiu. Ele não vai mais enfrentar o russo no UFC Qatar, mas que ele recebeu um chamado, afirmando que uma luta envolvendo um top 5 da categoria, uma luta de 5 rounds, acabou caindo e ele foi chamado para ser o substituto. Fazendo um rápido 2+2, você percebe que a única luta que se encaixa nesse perfil era a luta entre o Anthony Hernandez e o René Derrida. Pronto, logo depois veio a notícia que sim, o Anthony Hernandez está fora desse combate, e aí a gente já começou a pensar, né? O pessoal se empolgou. Eita, vai ser Borrachinha contra René Derrida? Uma vitória e o Borrachinha consegue disputar o cinturão na próxima luta? O Laerte Viana, inclusive, gravou vídeo, só que minutos depois dele ter postado, saiu lá a postagem do UFC, que agora René Derrida vai enfrentar Brendan Allen, nada de Borrachinha. Pois é, eu acho que o pessoal se empolgou muito rápido, porque muita gente disse que o Borrachinha enganou as pessoas, etc., ou deu falsas esperanças, mas na própria postagem do Borrachinha, ele disse que queria uma luta de 3 rounds. Ele disse que aceitaria enfrentar o René Derrida de última hora se baixassem a quantidade de rounds para 3 por causa do pouco tempo de preparo. Aparentemente o René Derrida disse não, e aí o Brendan Allen assumiu a vez. Primeiro que já estava acordado antes que seria uma luta de 5 rounds. Então não acho que foi errado ou covardia, como o Borrachinha falou, por parte do René Derrida em recusar uma luta de 3 rounds. Segundo que eu acho que foi uma bola fora do Borrachinha não ter aceitado essa luta, porque poderia ser uma oportunidade incrível para ele. Já pensou se ele acerta um pombo sem asa no René Derrida, que é bem possível, por sinal, e ele se torna o próximo desafiante ao cinturão, finalmente consegue a luta contra o Chimaev? Por outro lado, também dá pra entender que, beleza, não vai ter o tempo de preparo necessário, é uma luta muito difícil porque o estilo do René Derrida é muito imprevisível, então assim, dá pra entender as duas coisas. Mas aí, quem aproveitou a deixa pra soltar aquela alfinetada e aumentar a rivalidade entre os dois foi o Caio Borralho, que disse que aceitaria, se a luta fosse de 5 rounds, aceitaria entrar no lugar do Anthony Hernandez se fosse uma luta de 5 rounds, ao contrário de um certo covarde que disse que só lutava 3 rounds. Olha, Borrachinha, se a luta do Charabulet caiu e se você não conseguiu enfrentar o René Derrida, lute com Caio Borralho, tá na mão, tá na cara, tá na bandeja, tem rivalidade, tem história. Se não vai ser o Adesanya, enfrente o Caio Borralho, essa luta tá entregue. E agora vamos falar sobre Conor McGregor, porque pro terror da população irlandesa, ele desistiu da sua candidatura como presidente da Irlanda. Vamos lá, abre aspas para o Conor. Após cuidadosa consideração e consulta com minha família, estou retirando minha candidatura desta corrida presidencial. Não foi uma decisão fácil de tomar, mas é a decisão certa nesse momento específico. Não foi ele que pensou direitinho e falou, não vou mais ser candidato. É que ele não conseguiu apoio. Inclusive, ele começou um movimento online para ver se tentava fortalecer a sua campanha, mas
não deu em nada. Até porque, depois de todas as polêmicas recentes envolvendo ele, não só ele seria um candidato muito polarizado, como também ele já tá muito queimado entre a população irlandesa. Embora, por causa do seu discurso nacionalista, na pesquisa eleitoral ele conseguiria pelo menos 7% dos votos. E claro, não é só por isso, também tem gente que é muito fã dele. Mas é isso, se encerra agora mais uma aventura do Conor McGregor, que mal começou, pra falar a verdade, e ele volta a prometer que vai voltar a lutar no evento da Casa Branca. Vamos ver se isso vai se concretizar ou se vai ser mais uma promessa vazia. Detalhe, a gente tá esperando o retorno dele há 4 anos. Eu, pelo menos, só acredito vendo. E agora vamos falar de Alex Poatan, que afirmou que a sua história com Magomed Ankalaev pode chegar ao fim depois da próxima luta. Muita gente vem discutindo, né, se existe uma possibilidade de haver uma trilogia entre o Alex Poatan e o Magomed Ankalaev. De certa forma, faz até sentido, né? O Ankalaev venceu a primeira luta, vai ter agora a revanche imediata, vai que o Poatan ganha e por causa dessa rivalidade fazem logo uma terceira luta emendando. Mas o Poatan discorda. Na verdade, ele acha que o Ankalaev não tem o apelo necessário para conseguir uma revanche imediata contra ele. Em entrevista para o MMA Junkie, ele falou o seguinte, abre aspas: "Acho que a história vai acabar. Obviamente está fora do meu controle, depende do UFC. Se eles quiserem a trilogia, eu faço sem problemas. Mas, para ser honesto, após tudo que vimos, não acho que ele vá lutar pelo título após perder. Não concordo que o Ankalaev nunca mais vai disputar o cinturão caso perca, até porque ele sempre vai ter esse apelo de ser um ex-campeão, mas eu concordo em parte com o Poatan que talvez não haja uma trilogia. E assim, o Poatan ter uma revanche imediata faz sentido, mas o Ankalaev, se ele perder na primeira defesa de título, realmente talvez não tenha o que é necessário para ter a revanche imediata para ele. Vai depender muito do cenário da categoria. Mas olha só, voltando um pouco atrás, essa frase do Poatan é um tanto perigosa, porque quando ele falou que a história pode acabar na segunda luta, isso também pode servir para ele. Porque se ele perder pro Ankalaev de novo, é bem provável que a história realmente acabe. E que, no caso, ele não vai disputar o cinturão de novo. Porque, na minha visão, se o Ankalaev ganhar do Poatan de novo, ele vai ser campeão dominante dessa categoria. Então pode ser também a última chance do Poatan de ser campeão dos meio pesados. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.